Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Colucci Eu sou o Thiago Kempen. e esse é o episódio número 160 do nosso Odontocast, o nosso programinha, nosso podcast semanal, toda sexta-feira, a partir de meio-dia, com as edições da live que nós gravamos normalmente nas quartas-feiras. Hoje, como é véspera de feriado, a gente antecipou para terça, porque nós queremos aqui na K2Go mais tempo para curtir a vida, mais tempo para sermos humanos. E hoje, Thiago, saindo daqui, a partir das 19 vai ter já um encontro aí com a confraria do Rufi, só que vai ser lá no salão de festa, porque está frio aqui em Curitiba. O pessoal já está se organizando, já terceirizei ali tudo que eu quero, inclusive a cervejinha, então está tudo esquematizado, e é isso que a gente deseja para todos que estão nos ouvindo, que tem mais tempo. Para isso tem que ter um bom plano de gestão. Dificilmente aqui alguém não conhece a K2Go, porque hoje nós temos aqui duas convidadas super especiais que o Thiago já vai anunciar. Para quem, claro, está na live, já está vendo aqui, né? E quem vai nos ouvir no podcast já vai saber qual que é o tema de hoje, quem são as nossas convidadas. Mas assim, se por acaso alguém recebeu aí um direct, não sabe do que se trata, nós somos a K2Go Educação e Consultoria. Nós temos um trabalho 100% dedicado aos profissionais da prótese no Brasil e no mundo. Nós temos aí já mais de 160 consultorias, a maioria delas em laboratório de prótese. É uma consultoria integrativa, porque ela pega todos os aspectos do laboratório. A partir do momento lá que a gente faz a interativa, que não tem custo nenhum, a gente vai dar algumas dicas aí para vocês sobre a importância também dessa consultoria, principalmente neste período agora, que nós estamos falando aqui agora em novembro, dia 1º de novembro de 2022, nesse período de fechamento, de planejamento, para começar aí com o pé direito 2023. Então a gente vai passar muitas dicas legais, mas independente disso, nós temos muitos conteúdos voltados para laboratório no nosso Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook facebook.com/comunidade K2Go, e no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Lembrando para quem está ouvindo aqui pelo podcast, pelo Odontocast, que nós estamos aqui no dia 1º de novembro de 2022. Então, se você está em 2050, é sinal que já passou um tempinho. Então, por que eu estou justificando? Por conta do nosso tema e as nossas convidadas de hoje, Thiago. Hoje nós vamos falar sobre o seu laboratório não cresceu em 2022. Nós vamos falar o porquê com toda a equipe K2Go, recebendo hoje com muito carinho as grandes consultoras Michele Kempen e Elaine Amorim. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Bem-vinda, queridas. Lembrando que para todos que estão entrando agora na live, por favor, já reservem perguntas. Só tem uma dúvida sobre gestão, mas que dúvida? Dúvida sobre pessoas, dúvida sobre processos, sobre investimento, sobre finanças. E eu já vou começar, hoje eu não vou provocar ninguém, né? Vou começar aqui fazendo minha liçãozinha de casa, porque daí a gente vai fazer um rodízio, porque cada um aqui atende uma área específica. Então não deixe de compartilhar, manda um aviãozinho para quem você gosta, para quem está aí que você acha que precisa ouvir um pouquinho aí da K2Go, e também já começa a formular a sua pergunta, na medida do possível a gente vai respondendo. E eu recebi uma pergunta sobre capital de giro, né? Alguém que está... Um seguidor aí nosso que está pensando em investir aí no seu laboratório, no seu primeiro laboratório. Qual que é o capital de giro? Parece uma pergunta assim muito aberta, né? Como que eu vou definir um capital de giro se eu não, ainda a gente não sabe, não conhece o projeto, né? A gente tem que primeiro montar aqui o planejamento de negócio, o business plan, o plano de negócio, para daí estabelecer o capital de giro. Mas eu entendi a essência dessa pergunta e eu já vou trazer a minha visão. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é, se eu sou um protético, eu tenho, primeiro, qual que é a minha especialização dentro do universo da prótese? O que eu faço? Eu faço orto? Eu faço removível? É acrílico? Resina? É fixa? E dentro da fixa é metal? É injetado? É fresado? Então, eu sou especialista, eu faço maquiagem, faço estratificação, cutback. Então, tem várias questões que você tem que responder antes de definir o quê? O seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio. E uma vez definido esse modelo de negócio, fica mais fácil de fazer o planejamento. E aí, a partir desse planejamento, a gente começa a ver a necessidade de capital de giro, capital inicial, para você poder empreender na prótese.
Mas eu sempre coloco algumas etapas. Para quem está nos ouvindo aí, está pensando exatamente nesse processo de como empreender na prótese, a primeira questão, definir o modelo de negócio, é formalizar a empresa. Por quê? Porque senão você não consegue nem fazer uma divulgação. Depois a Michelle vai falar aí sobre redes sociais, sobre planejamento de marketing, sobre como se comunicar com o seu mercado. Como que você vai comunicar se você está entrando agora, você vai precisar captar clientes? E como que você vai comunicar se você está na informalidade? Então, o primeiro passo, tem que organizar, tem que formalizar, e dentro da K2Go nós temos uma assessoria tributária que é especializada em contábil também, né, que é especializada em laboratório de prótese. Então, nós damos todo um suporte dentro do direcionamento contábil, até jurídico, societário, se você precisar, modelo de contratação, então tudo isso. Então, a primeira coisa é isso. E fechando aqui a questão de capital de giro, então formalizou a empresa, definiu um modelo de negócio, a gente já vai ter uma noção de equipamentos, de investimentos, se vai ter mão de obra, se não vai ter mão de obra nesse momento inicial, mas uma coisa é certa, você vai ter que ter pelo menos um capital de giro, um caixa disponível, para suportar entre 5 a 7 meses do negócio antes que ele comece a dar retorno. Um grande erro, não só na prótese, mas em todos os empreendedores brasileiros, é pensar que capital necessário para montar um negócio é só comprar ali os equipamentos, só fazer reforma, layout e pronto. Tendo esse dinheirinho, depois abriu as portas e o negócio começa a se pagar. Não começa, gente. Não começa. Eu sempre digo, né? Mesmo para empresas que estão aí já há muitos anos no mercado, você precisa ter pelo menos uns 5 meses aí do seu custo fixo como reserva financeira para não ter nenhum susto, tá? E esses 5 meses a gente recomenda que seja incorporado ao capital de giro inicial para você, inclusive, montar o seu primeiro negócio. Concorda, Thiago? Isso aí, né? Capital de giro é muito importante e não pode confundir capital de giro com capital inicial. Isso aí são noções básicas de gestão, né, Kogut? Mas uma coisa que relacionada ao tema que eu queria falar aqui para todo mundo, né, que a gente está perguntando, olha, o seu laboratório não lucrou em 2022, nós vamos te mostrar o porquê. A primeira coisa que a gente tem que te falar é que você não está sozinho, né? Muitas pessoas aí, muitos empresários também não lucraram em 2022, né? Não cresceram em 2022 por diversos motivos. Às vezes é porque não conseguia contabilizar, não sabia, nem sabe quanto está recebendo para saber se está crescendo ou não. Outros motivos aí, por exemplo, a gente ainda está numa pandemia, né? Não acabou 100% ali. Então a economia ainda não recuperou 100%, a gente está num ano de eleição, de Copa do Mundo, então tem diversos fatores que podem influenciar nisso, então você não está sozinho. E outra coisa é que você não ter lucro o tempo todo, ou pelo menos não ter o crescimento ali durante o ano, também não é nenhum crime, né? Isso acontece, é por isso que existe o capital de giro. Por quê? Porque ser empresário, principalmente no ramo aí da odontologia, é muito sazonal, né? Então, o ano varia muito a quantidade de trabalho que entra e que sai ali do laboratório. Então, você tem que estar preparado para essa sazonalidade, para se organizar, né? Então, ter o capital de giro te ajuda muito, principalmente nessa organização. Então, não se sinta sozinho, tem muitos empresários nesse mesmo sentido aí. E também tem outros motivos, por exemplo, Kogut, Michelle, Elaine, para você, por algum, não lucrar ou não crescer em um ano, por exemplo, investimento, né? Você fez investimentos muito altos, você teve uma renovação de equipe muito grande, renovação de marca, por exemplo, renovação de clientes, uma estratégia muito agressiva comercial. Tem diversos motivos que pode fazer a sua empresa não crescer, e aí a gente pode falar, né? Esse não crescimento ele é totalmente indesejável, mas ele pode ser planejado. A gente já citou alguns exemplos aqui, né? Eu já trouxe em alguns outros podcasts o exemplo do pessoal do laboratório de Belo Horizonte, que eles queriam fazer a transição do setor de metal para fazer zircônia, né? Eu não quero fazer mais 80% metal e 20% zircônia, eu quero inverter isso aqui. Eles pegaram R$90 mil que tinham para dar entrada em um forno de sinterização de Sintron, né? Que é o metal pré-sinterizado para fresagem, e investiram para subsidiar o valor da zircônia. Então, isso ali trouxe lucro para eles? Não, eles tiveram um prejuízo operacional ali bem alto, porque foi destinado um orçamento alto para poder subsidiar o valor da zircônia. Mas, no final do ano ali, eles conseguiram atingir a meta de converter 80% zircônia a 20% metal. Então, tiveram um prejuízo, mas com objetivo, né? Eles não tiveram um crescimento ali de faturamento ou outras coisas, mas com um objetivo específico. Então,
O que é importante da gente entender, né? A gente tem que procurar sempre o resultado. Isso aí a gente tem que ter, ser doido por resultado, né? Maníaco por resultado. Isso é muito importante, mas entender e compreender os resultados que podem ser tirados e, principalmente, você conseguir ver o que é possível você atingir. Você não pode definir metas para atingir resultados que você não vai conseguir atingir. Então, você vai acabar frustrado de qualquer forma. E uma das perguntas, Kogut, que eu recebi por aqui, é quando o pessoal eles entram no digital, a principal questão é, tá, mas como que eu começo para entrar no digital? Como que eu entro nesse mundo do digital? E a gente pode falar, né? A gente fala com propriedade hoje, que para entrar no mundo digital, na verdade, o que você precisa é de um computador com internet. Você pode começar com uma câmera digital, pode ser com um computador com internet, pode ter um scanner, pode ter uma impressora, pode ter uma fresadora, mas para entrar no mundo digital hoje, você precisa somente de um computador com internet. Você pode terceirizar o escaneamento intraoral, você pode terceirizar o projeto CAD, você pode terceirizar a impressão ou a fresagem. Né? É fácil terceirizar? Não. Controlar a qualidade, controlar os prazos? Não, não é fácil, mas é possível. Né? Então, para começar no mundo digital, você só precisa disso. Agora, para começar na forma que você quer entrar no digital, aí precisa de um pouco mais de informação, né? Precisa entender mais a fundo o seu negócio, seu modelo e outras coisas do tipo. Precisa de fresadora, precisa de impressora. E, principalmente, quando você resolveu entrar nesse mundo digital, você precisa aprender como divulgar isso da forma correta para o seu público. Não adianta você simplesmente acreditar que você vai comprar um equipamento e de repente vai trazer esse serviço para dentro do laboratório. Não, você tem que trazer a demanda antes de adquirir o equipamento. Então, por isso, é muito importante terceirizar antes de fazer grandes investimentos. E aí eu queria passar aqui para a Michelle para poder falar exatamente sobre essa questão da divulgação, né? Qual que é o momento correto para poder fazer essa divulgação e a forma correta também, né, Michelle? Boa, Thiago. Importante comunicar desde o início, né? Desde o início da ideia é legal comunicar. Porque muitos clientes, né, chegam aqui para a gente já com o equipamento comprado e parado há muitos meses, falando que tiveram dificuldade de implementar, que às vezes os clientes estavam super animados com o digital, queria muito escaneamento intraoral, mas na hora que chega a solução, o cliente fica meio receoso e não se adapta, e o laboratório, por falta de tempo, que a gente sabe que é uma das maiores reclamações aí dos clientes, né, que é o tempo, não consegue fazer talvez um treinamento com aquele cliente, né, com o dentista, não consegue fazer uma apresentação, não consegue fazer um post nas redes sociais. E eu falo muito de planejamento com esses clientes, que é muito importante a gente se planejar com antecedência para poder fazer depois com mais qualidade. E não é só planejar por planejar, é planejar com metas específicas. O nosso tema hoje é por que você não cresceu em 2022 e muitas vezes é porque não era nenhuma meta. Né? Às vezes a gente nem colocou ali como meta que queria crescer, quanto queria crescer, onde queria crescer, como iria crescer, né? Porque a gente sabe que também crescer desgovernado muitas vezes é outro problema. É importante crescer com estrutura. Então aqui na K2Go a gente sempre prioriza, né, acolher o cliente e entender primeiro se é o momento dele crescer, se ele tem essa estrutura, tanto financeira, quanto processos bem alinhados, quanto as pessoas, né, gente? A gente sabe que se as pessoas não estão bem alinhadas dentro desse processo, não adianta a gente querer comunicar para o mercado que vai dar problema. Né? Então é importante a gente se planejar com metas muito claras e com uma organização interna bem estruturada para receber esse novo serviço. Por exemplo, que a gente falou do escaneamento intraoral. Né? O escaneamento hoje é um serviço que está cada vez mais presente, cada vez mais importante, né? Ele agrega muito valor, né? No nosso laboratório, por exemplo, é uma ótima forma de captar novos clientes, mas a gente sabe que ele demanda um treinamento técnico muito grande e um tempo, né? Um tempo de um profissional também muito grande. Então, para a gente é importante ter toda essa logística por trás dessa nova solução e comunicar desde o início. Então, desde aquele primeiro momento, quando você estava pensando em trazer aquele serviço, é importante já trazer para o público, criar caixinha de perguntas nas redes sociais, perguntando se aquilo seria interessante, colocar enquetes, mandar nos grupos dos WhatsApps aí, que a gente sabe que todo mundo tem, né? Tá todo mundo no WhatsApp,
perguntando, e aí, isso faria sentido? Ligando mesmo diretamente para o doutor, para saber se faz sentido, né? Nas nossas reuniões presenciais. Então, é muito importante ter essa comunicação anterior para depois, posteriormente, a gente trazer com planejamento estratégico bons posts para as redes sociais. E eu e Elaine, a gente está sempre fazendo algumas reuniões juntas de endomarketing, né? Que está sempre ligado a entender se o público interno da equipe está bem alinhado e bem engajado para que a gente não saia comunicando lá fora como se estivesse tudo perfeito, né? E lá dentro tá tudo uma bagunça, a equipe tá ali até sem o mínimo de estrutura, né, Elaine? Então eu queria ouvir um pouco da Elaine também, um pouco disso, né, Elaine? Tanto que é importante para a gente comunicar externamente que o nosso público interno primeiro esteja alinhado dentro do nosso processo e dentro da nova solução que a gente está trazendo para o mercado. Exatamente. E o porquê que eu não cresci em 2022, né? Talvez esteja ligado a isso, a esse contato do líder com a equipe. Muitas vezes o pessoal fala, olha, eu tenho até medo de comunicar, fazer um marketing e começar a chegar mais cliente, porque eu não sinto que a minha equipe está capacitada. Ou seja, eu deixei de crescer, eu deixei de faturar porque a minha equipe não está capacitada. Tá, e o que eu faço agora? O quê? Então, essas estratégias que nós vamos gerando dentro do processo de desenvolvimento humano. Então, eu só posso desenvolver alguém quando eu já estou desenvolvida, quando eu já me sinto capacitada. E muitas vezes o dono está capacitado, ele tem conhecimento, mas aí abre aquele problema da comunicação, do estômago, né? Eu escuto isso muito, mas Elaine, eu já falei 10 vezes, eu não sei mais o que fazer. Sabe? Na verdade, sabe o que fazer sim. Muitas vezes é que a gente está tão focado no operacional, que a gente não consegue focar no estratégico. E é isso que eu venho trazendo na K2Go. Então, vamos focar no estratégico? Qual que é o seu grande objetivo? A gente escuta muito isso aqui na K2Go, né? O meu sonho, o meu grande objetivo é ter uma equipe autogerenciável, uma equipe que vá sozinha. Isso, assim, isso aqui é recorde. Tá, e agora, o como? É criar estratégias, né? Quando a gente pensa no grande objetivo, parece ser muito impossível de chegar nele. Mas e se eu pegar esse grande objetivo e transformar em mini-metas? E dentro dessas mini-metas eu criar um plano de ação. E junto a gente vai alcançando. Pessoas, assim como as máquinas, o Thiago sabe bem disso, também precisa de manutenção. Então a gente ensina, orienta, corrige, encoraja, aí começa o processo de delegação. Porque o processo de delegação também é um processo estratégico. Porque a gente fala muito isso aqui, as pessoas falam isso também. Preciso delegar, tem que delegar, é só delegar. E a gente sabe que não é só delegar. Para delegar, essa pessoa precisa ter um nível de maturidade. Quando ela tem maturidade, nós delegamos. Mas tá aí, como é que eu desenvolvo essa maturidade? Estimulando. Qual que é a técnica? Então, a gente dá toda a técnica aqui na K2Go, né, Thiago? É isso aí, né? E se você parar para pensar, por exemplo, Elaine, a gente fala muito sobre a questão do treinamento e desenvolvimento humano mesmo, porque, na verdade, ter um laboratório autogerenciável não é fácil, é o objetivo de todo mundo, mas não é fácil, né? E ter uma equipe que você confie plenamente também não é fácil. Você precisa organizar muito bem ali, a comunicação e cobrar e ter um alinhamento semanal e outras coisas do tipo. Isso tudo aí é técnica e, às vezes, isso parece ser chato, mas é importante, né? É muito importante a gente... eu não tenho perfil para isso, eu não sei lidar com pessoas. Então você deveria ter alguém na sua equipe que sabe lidar, né? Aqui na K2Go, por exemplo, é assim, eu não sou a melhor pessoa lidando com pessoas, por exemplo, mas a Elaine é excelente nesse trabalho, então ela sempre é quem cuida dessa parte, né? Então é importante você construir uma equipe com confiança e outras coisas do tipo, mas principalmente com técnica, né? E, por exemplo, a Michelle ela falou sobre o escaneamento. Escaneamento intraoral, ele traz muito cliente, mas ele também traz muito boleto, né? Geralmente mais boleto do que cliente, se você não comunicar da forma correta, não organizar da forma correta. Então, para tudo, tem que ter um planejamento. E aí o Kogut ali, eu vi que ele fez algumas anotações, então imagino que vai vir algumas coisas boas por aí, mas aí, Kogut, esse planejamento, como você falou de business plan e outras coisas, mas tem que ter um acompanhamento. Por exemplo, a Elaine falou de meta, né? A gente colocar, minha meta para o final do ano é ter um faturamento de R$500 mil no laboratório. Putz, uma meta bacana, hein? Alta essa aí. Mas seu laboratório ele tem capacidade para isso? Capacidade produtiva para isso? Será que não é melhor você dividir, ao invés de só colocar que é R$500 mil no final do ano ali,
por mês eu quero faturar tanto, tanto, tanto. Como que a gente faz essa medição? Como é que funciona, Kogut? Então, gente, só lembrando que nós estamos falando aqui sobre gestão de laboratório. Então, meu amigo, então, você que tem aí um sócio, você que tem que ter amigos aí que estão aí na prótese, na lida, na labuta aí do dia a dia, na bancada, manda um direct aí, convida aí para vir nessa live que a gente vai ter algumas coisas muito bacanas aí para compartilhar com vocês e algumas oportunidades de fazer uma transformação para entrar 2023 aí com o pé direito, tá? E respondendo, Thiago, é interessante, né, porque a partir do momento que o cliente fecha conosco a consultoria, começa com recursos humanos, porque é feita uma análise aí do perfil dos donos, né, que depois a Elaine pode explorar um pouquinho mais, e já começa também com a parte financeira, porque a gente quer saber já urgente, né, como que está, não tirar lá nem uma radiografia, uma tomografia de como que está o seu laboratório do ponto de vista financeiro. E é interessante, por exemplo, nós estamos aqui no mês de novembro, né, e as consultorias que nós começamos agora em outubro, eu já consigo fazer, eu monto um plano e vejo como que está o acumulado de produção sempre do ano até a data. Então, os clientes que entraram na consultoria em outubro, já montei os planos, fizemos as primeiras reuniões. Então, nós temos lá de janeiro a outubro de 2021 em relação a 2022. Então, quando a gente fala assim, por que eu não cresci? Eu acho que antes disso, tem que saber. Você sabe se você está crescendo ou se não está crescendo? Sabe medir isso, né? Porque é assim, aquela síndrome de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, meu amigo. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar isso em perspectiva. Ó. Eu sempre pergunto, né, nas reuniões que eu tive agora, do pessoal que entrou agora na consultoria, falando assim, ó, você sabe quanto que estava o teu nível de produção de janeiro a outubro do ano passado? Ah, não tem ideia, está tanto. E de janeiro a outubro desse ano, como que está o teu nível de produção? Olha, você está crescendo, você está caindo, você está empatado. Eu penso, nossa, é verdade e tal. E daí, já na primeira reunião de trabalho, a gente já vai falar sobre o demonstrativo de resultado gerencial e tudo mais, que não é um mérito aqui, né, não é o fórum aqui para a gente discutir isso, mas tem aula até gratuita lá no site da K2Go. E aí a gente já vê a importância de você estabelecer um orçamento para o ano seguinte. O que é orçamento? É a meta. Você tem, por exemplo, se você tende a faturar agora, em 2022, 1 milhão. Então, o que eu quero para a minha vida o ano que vem? Eu quero crescer 20%. Então, beleza. Então, 1 milhão mais 20% igual a 1 milhão e 200. Correto? E daí, só que 1 milhão e 200 fica uma coisa muito longe, né? Tipo, vamos ver o que vai dar e depois, quando chegar 2023, lá no finalzinho, a gente vê se deu certo, se não deu. Aí vem a questão das mini metas que a Elaine comentou. Então, eu tenho que pegar esses 1.200 primeiro, entender a sazonalidade. O que é a sazonalidade? São os períodos onde a gente sabe que o movimento é maior em comparação com períodos onde a gente sabe que o movimento é menor. Por exemplo, novembro, normalmente o laboratório fatura bem mais do que em janeiro. Por razões óbvias, né? Então, a gente acompanhando, você tendo um histórico, você começa a traçar essa sazonalidade e quebrar essa meta lá de 1 milhão e 200 no mês a mês. Então, você já entra 2023 com a meta para janeiro. Claro que não vai ser uma meta absurda, vai ser pequena em relação aos outros meses, porque é mês ainda de recesso, você vai estar voltando, se reorganizando, mas já vai entrar com uma meta. E daí você pega essa meta do mês, digamos que seja 40 mil em janeiro. Beleza, 1 milhão e 200 no ano, mas 40 mil para janeiro. Então eu tenho que dividir qual que é o teu perfil de produção. Se trabalha com fixa, ótimo. Então, desses 40 mil, eu vou ter tantos elementos de fixa, que multiplicado pelo meu preço de tabela, vai chegar nesses 40 mil. E esses tantos elementos de fixa no mês, para dar esses 40 mil, você separa por semana, que são as mini metas, e você vai acompanhando. Você tem condições de acompanhar isso de uma maneira muito fácil. A gente ensina isso na consultoria. E aí você começa a ver, não que toda semana você vai estar lá batendo ou não batendo, mas pelo menos você tem um norte, você tem ali uma bússola, que inclusive é o nome da ferramenta que nós temos integrado na consultoria e que a gente já está começando a integrar no nosso sistema Lab2Go. Então, olha só, imagine você agora, eu sei que está uma loucura essa produção, tá? Novembro, dezembro vai ser uma loucura, mas imagine você já ter todo o planejamento do ano de 2023, do ponto de vista financeiro, e não só isso, análise de contabilidade, análise tributária, como que está a sua relação societária, como está a sua relação lá com os empregados, participação no resultado, se tem, se não tem, modelo de remuneração.
Com tudo isso organizado e sabendo exatamente quanto que você vai precisar, batendo a meta de janeiro, vai sobrar, vai faltar dinheiro. Se sobrar, quanto vai sobrar? E se faltar, quanto que vai faltar para eu poder fazer já a reserva, não gastar tudo nas férias e voltar assim de maneira tranquila. Olha que coisa fantástica. Na verdade, quando a gente fala de final de ano, por exemplo, é o momento de fazer os planejamentos do ano que vem, né? Não é só, cheguei agora em outubro, novembro, eu estou lotado de trabalho e não consigo fazer mais nada. Não. Igual a gente sempre falou que durante o ano inteiro você tem que separar pelo menos uma horinha para fazer gestão, agora nesse final do ano, pelo menos uma horinha você tem que parar para poder fazer o planejamento do ano que vem, que é essas metas que o Kogut está trazendo. O que eu quero fazer para o ano que vem? Eu quero continuar oferecendo os mesmos serviços? Eu quero as mesmas pessoas trabalhando aqui? Eu quero diminuir ou eu quero aumentar o meu laboratório e a produção dele? Eu quero comprar um equipamento ou eu não quero comprar um equipamento? Eu quero ser digital ou não quero ser digital? Eu vou ter o setor de resina ou não vou ter? Você tem que conseguir parar para analisar isso tudo, né? Então, no final do ano, a melhor coisa possível para poder analisar é exatamente isso: tabela de preço, custos, faturamento, fazer um planejamento para outro ano com orçamento e também analisar as pessoas, né? Entender a equipe. Quando está todo mundo na pressão, é o melhor momento para poder entender como é que cada um está reagindo, né? Então, é um ótimo momento também para poder analisar pessoas e ver a capacidade de crescimento para o ano seguinte, né? E aí, quando a gente fala dessa importância, né, Kogut, de consertar essa parte financeira e de recursos humanos inicialmente, a gente está começando agora em novembro, aproveitando que a gente está começando novembro aqui, a gente está começando pensando nessa realidade do laboratório, né? O que está acontecendo no final do ano? Muito trabalho, graças a Deus, né, pessoal? Tem muito trabalho para fazer, não tenho tempo. Mas você precisa parar para organizar alguma coisa para o ano que vem. E nada melhor para fazer isso do que alguém que sabe o que tem que ser feito para poder economizar seu tempo. Então, hoje, se você começar a entrar na consultoria em novembro, você vai entrar na consultoria, vai dar uma entrada facilitada ali, que o Kogut vai negociar e explicar melhor, e só vai continuar na consultoria e os pagamentos também no ano que vem. Isso aí é um Black November que a gente está fazendo aqui, pensando exatamente nesse final de ano que todo laboratório passa. Estou cheio de trabalho, não tenho tempo, mas eu preciso parar para me organizar para o ano que vem, né? Não é isso que tem que fazer? Então, a consultoria te ajuda a parar e organizar, né? Nada melhor do que outras pessoas te cobrando uma data para poder fazer reunião, para se organizar, para poder fazer aquilo ali acontecer. Imagina começar o ano que vem com planejamento, com precificação, com uma tabela de serviço organizada, a comunicação, tudo isso certinho dentro do seu laboratório, né? E aí, eu queria passar para a Elaine para poder falar um pouquinho mais sobre essa necessidade, principalmente no final do ano, né, Elaine? Quando está todo mundo sob pressão. Exatamente. Bom, quem me conhece aqui sabe que eu passei um período aí de 10 anos dentro do laboratório como gerente de produção e chega essa época do ano, realmente, a gente não consegue pensar em nada e esquece até do estratégico, da parte de pessoas também. O controle de qualidade precisa redobrar a atenção, a equipe precisa redobrar a atenção no que está acontecendo. Eu sempre falava no laboratório: olha, pessoal, eu estou passando aqui as coisas, você confere junto comigo, confere comigo, eu estou deixando as caixinhas, confere comigo, porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanta ligação de dentista, é trabalho, é caixa em cima de caixa, que realmente a gente começa a ficar um pouco mais nervoso, um pouco ansioso, porque, aliás, eu tenho certeza de todos que estão aqui, todos têm essa preocupação de entregar qualidade para o cliente final. Só que para entregar qualidade para o cliente final, a equipe tem que estar emocionalmente saudável. E laboratório de prótese é um ambiente extremamente desafiador, gente. É desafiador. Parece às vezes bonito. Nossa, a gente só vai organizar. E não, a gente entende a dor do nosso cliente. Por isso que a gente tem esse trabalho humanizado, de acolher, de acalmar, de tranquilizar, de falar o que você precisa, o que você quer, a gente estrutura. Mas realmente precisa arregaçar as mangas e falar: vamos fazer juntos, porque o ambiente é desafiador, o trabalho é desafiador. Assim como o Thiago falou, é um trabalho fácil? Não, não é fácil. Mas para a gente dar certo, começar a mudar a cultura e começar a mudar os processos, não tá legal os processos, não tá legal a parte de pessoas, eu vou me conformar? Não. Se eu estava fazendo um pouco, mais ou menos, eu vou fazer mais. Se eu já estava fazendo mais, eu vou fazer mais ainda. Se eu estava fazendo 10, eu vou fazer 20 vezes mais. E é focar no quê? No tal do propósito. A gente fala muito sobre propósito. Se a gente não direcionar o nosso propósito, a nossa garra, aliás, se a gente não direcionar a nossa garra, a nossa vontade em direção ao nosso propósito, a vontade que dá de desistir mesmo.
quantas vezes as pessoas que estão aqui não parou para pensar, falam, meu, o que eu estou fazendo na prótese? Cara, eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar numa metalúrgica. Eu falo porque eu já passei por isso, minha vontade é de jogar o balde para cima e eu não quero ver dente. Parem de rir para mim que eu não quero ver dente. A vontade de desaparecer é grande. Só que quando a gente fala de propósito, a gente não encontra o propósito. A gente se submete a esse propósito, a gente precisa se submeter a esse propósito. Eu lembro que quando eu parei de sair do laboratório, eu falei, não quero mais saber de prótese, não me chama. Comecei a tampar o ouvido, falei, não quero saber de prótese. Gente, não deu 30 dias, eu estava aqui na K2Go. Porque é como se o propósito segurasse na nossa mão e saísse arrastando a gente, falasse assim, vamos. E de repente eu acredito que muitos que estão ouvindo a gente aqui estejam sentindo isso. Olha, a vontade de desistir foi grande, mas eu sinto que é como se meu propósito me segurasse pela mão e me saísse arrastando. E eu amo o que eu faço, mas eu não sei como fazer. E eu tenho certeza que muita gente se sente assim. Amo, sou apaixonado pelo que eu faço. Tá, e agora? Eu faço como? Como eu me planejo? Vai dar trabalho? Vai, como tudo na vida, vai dar trabalho. Mas a gente está aqui para fazer isso, para acolher, para organizar. Existem ferramentas para isso, ferramentas físicas, existe toda a parte emocional. Quando eu resolvi me formar terapeuta, foi exatamente para isso, para tentar entender um pouco mais do universo da mente das pessoas e levar ainda mais esse lado humano, principalmente para quem está dentro da prótese, porque quem está na prótese sabe que tem muita garra, tem vontade. Só precisa de ajuda, só precisa saber como que faz. E mesmo assim, nós damos todas as ferramentas. Quem me direciona, quem me dá força, quem me dá garra, é o meu propósito. Então eu vou. O que eu tenho que fazer, Elaine? Tem que treinar a equipe, vamos treinar a equipe. Tem que ensinar a equipe, vamos ensinar a equipe. Tem que comunicar, tem que fazer reunião. Vamos fazer reunião, vamos comunicar, vamos fazer... E a gente vai fazendo junto, porque essa questão é habilidade. A questão da comunicação, de falar é habilidade, a gente vai desenvolvendo essa habilidade junto. E geralmente o Kogut sempre me ajuda, o Kogut sempre tá ali, é meu parceiro também, a Michelle. Eu me sinto, na verdade, no meio, né, dos três aqui. A Michelle do marketing, o Thiago na parte de processos, Kogut. Posso mandar dar aumento pro funcionário, Kogut? Kogut, não, Elaine, não pode não, tá ruim os números. Posso contratar? Pode contratar, né, Kogut? Exatamente, mas eu queria assim até fazer um bate-bola, fazer aqui, olha só, final de ano, é super importante você já ter um planejamento e saber como que vai ter, você vai precisar alterar a tua lista de serviços, depois eu vou voltar um pouquinho mais, explorar mais esse assunto. Mas aí, quando a gente fala em alta de preço, eu queria já provocar a Michelle aí, porque ela tem um trabalho de marketing fantástico aí com os nossos clientes, ela orienta também dentro da consultoria, sobre precificação é uma estratégia. Tá, gente? É uma estratégia, não é só vir aqui, somar lá quanto que vai de insumo e depois eu vou explorar um pouquinho mais essa questão. Não é só isso. Você tem que ver como que você vai comunicar. E detalhe, você comunicar de uma maneira construtiva com o seu parceiro. Então você tem que ter isso tudo bonitinho, dentro do seu padrão, tem que saber agregar, ter um termo de parceria muito bem desenhado, e nada melhor do que fazer essas contas agora, e daí chega em janeiro lá, fazer lá o termo de parceria, fazer a tabelinha dentro do padrão, já comunicando, inclusive a tua estratégia. É bem estratégico isso. Depois eu vou explorar mais a precificação enquanto estratégia acoplada ao modelo de negócio que você quer estabelecer para o ano que vem. Mas eu vou passar para a Michelle comentar como que funciona esse nosso bate-bola, né, Michelle? Quando a gente calcula uma lista e depois o marketing se envolve para ajudar a comunicar isso, de que forma que é feito. É um matching perfeito, né, Kogut? Porque muitas vezes os clientes, assim, alguns chegam com comparação de uma tabela da região com a tabela dele atual e cruzam os valores. Pronto, é esse o valor. Mas aqui na K2Go é diferente. A gente faz todo esse estudo da precificação, né, de acordo com o seu modelo de negócio, com a realidade da sua região, com a realidade da sua estrutura, da sua qualidade. E a partir daí, passa para o marketing e para a equipe de design aqui da K2Go, né? Eu quero dar um exemplo especial de uma cliente que eu vi que está aqui na nossa live, que é a Carolina. A Carolina, eu tenho certeza que o laboratório dela vai crescer demais em 2023. Então, por isso, Carol, vou dar um pouco aqui do seu exemplo. A Carol, ela, antes de fazer a consultoria conosco, qual foi a primeira coisa que ela resolveu fazer? Ela quis fazer a identidade visual. Porque ela tinha uma identidade visual que ainda não comunicava
tudo que representava a empresa dela. Então, nós construímos desde o processo de naming, olha lá ela dando oi pra gente, ó, Cadente. O processo de naming é escolher um nome estratégico que represente todo o DNA da marca. Então, eu e o Fúvio, que também está aqui, né, construímos toda essa estrutura. A marca já está linda aqui nos comentários. Ó, quem quiser ver essa marca aí, Cadente, com azul e verde e branquinho, que está aí, ficou muito bonita. Então, a gente começou por aí, o processo de construção da marca. Construímos a marca, então agora é a hora de estabelecer a parte mais estratégica do negócio. Então, a Carol entrou para a nossa consultoria. Na consultoria, ela fez a análise da precificação e, a partir daí, com uma marca nova, a gente criou um comunicado de alta, onde representava ali tudo o que ela precisava comunicar para os clientes. Nós instruímos para ela como enviar esse comunicado. Ela ficou muito na dúvida se mandava para o WhatsApp, se imprimia e mandava para o cliente. E a gente instruiu ela que não, que o ideal é por e-mail, gente. Então, como é uma coisa mais formal, o ideal é que... Olha aí, ficou maravilhosa, eu amei, ela está comentando aqui, né? Então, o ideal nesse caso, como é um material formal, um material muito importante, é que a gente envie não só o preço, né? Não só a tabela foi atualizada, não. Todo um comunicado dentro da identidade visual do laboratório, junto com a nova tabela de preço também na identidade visual do laboratório, bem construída. Então, não é aquela tabela de preço também prolixa, né, Kogut? Muita gente enche de informação a tabela de preço e o preço está lá na última página daquelas 10 páginas que colocou na tabela. E a gente sempre recomenda uma tabela também resumida, porque na tabela de preço, o que, que o cliente quer ver? O preço, né, gente? Então, a gente coloca uma capa e já vai bem direto ao ponto, né, na tabela de preço. E qual que é o material onde eu vou engrandecer com informações? Onde eu vou colocar toda a minha forma de pagamento, repetição, quais informações são necessárias para que o meu laboratório produza aqueles sorrisos com mais qualidade. Esse material a gente chama aqui na K2Go de termo de parceria. Então, a gente também construiu o termo de parceria na identidade visual da Carol. Mais uma coisa que a gente construiu aí para a Carol, a ordem de serviço, uma ordem de serviço com as principais informações necessárias para que laboratório mais dentista tenham resultados excelentes para quem? O paciente, né? A gente sabe que o maior interessado no final é ele e às vezes por falta de informação ele fica ali, né, de lado, essa qualidade, às vezes até o prazo, né? A gente perde prazo quando faltou uma informação. Então, a Carol, ela teve todos os materiais renovados. E o que isso acontece, Kogut? Quando a gente faz uma atualização na identidade visual, a gente reforma todos os itens gráficos com mais qualidade, isso agrega valor. Isso agrega na experiência do seu usuário, né? Então, o seu cliente, ele começa a perceber a sua marca de forma diferente. A gente continua nesse processo, viu, pessoal? A Carol agora recebeu hoje as capas para os destaques do Instagram. Ela já fez novos posts no Instagram. Então, é todo um trabalho de multiplataformas, né? A gente está trabalhando desde os itens gráficos impressos até os itens digitais. E nesse meio tempo, né, enquanto marketing e finanças estão trabalhando com o Cadente, também está trabalhando processos ali com o Thiago, que está olhando toda a operação para rodar esse negócio e fazer ele crescer demais em 2023. E pessoas com a Elaine, porque também é uma empresa nova, que ainda tem poucos colaboradores, mas que está em toda uma escalada aí de crescimento. Vai precisar de toda uma estrutura, né, Elaine? De cargos, salários. Fizeram um DISC, né? Tanto a Carol ali, acredito que o Antônio também já deve ter feito. Se não fez, já fez? Então, olha que legal. Os 2 líderes da empresa já fizeram um DISC. Então, é uma empresa que hoje eu até fiz reunião com eles e tem tudo a ver com a nossa live, né? Porque na reunião eu apresentei para eles hoje o Trello. O Trello é a ferramenta onde a gente faz o planejamento estratégico de marketing. Lá agora a Carol e o Antônio têm tudo que eles têm para fazer esse ano no marketing ainda, um cronograma de postagens e eles têm 2 abas lá que eu falei para eles, que são as abas que os clientes menos seguem. Querem saber quais são? Que são metas e resultados. Tudo a ver com a nossa live de hoje, né? Eu falei para eles, esse dever de casa aqui eu quero para daqui 2 semanas. Eu quero metas para os próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos.
Porque a frase que o Kogut falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom, né? E no marketing, eu percebo que os clientes fazem menos ainda essas metas. Só faz o post ali no Instagram e acabou, né? Ficou ali, não sabe como é que foi. E depois de ter a meta, é muito importante ter o resultado. Então, também uma tarefa que eu passei para eles é que agora todo mês tem que trazer para mim um relatório do crescimento para a gente poder medir se está batendo a meta. Então, gente, eu trouxe esse caso para vocês verem que legal, toda uma construção estruturada, estratégica, com uma equipe, né, multidisciplinar para trazer esses resultados de crescimento para 2023. Gostou, Kogut? Muito bom. E eu queria falar, assim, mudar um pouco agora. Quero falar de acolhimento, tá? Mas antes, só para fechar essa questão aí da estratégia de precificação, olha só, gente, uma coisa que eu pego, assim, que é muito comum na consultoria, o pessoal falando assim, Kogut, eu quero passar a migrar do metal para o metal free. E eu não estou falando nem de começar a fresar nada, estou falando do laboratório menor que tem lá o sistema de metal, trabalha lá com fixa, por exemplo, né, com fixa, e tem o sistema de injeção. E daí fala assim, puxa vida, né, os trabalhos que vêm quando eu injeto é mais rápido e tal, mas o dentista insiste em querer mandar lá a coroa de metalocerâmica. O que eu faço para mudar isso? Normalmente eu olho na lista de preço e vejo lá que a coroa de metal está 350, né? E a do IMEX lá está 450. Falei, primeira coisa é fazer uma precificação, porque quando você está montando o preço, fica aí a dica, pessoal. Nós temos uma aula gratuita lá no site da K2Go, são 2 módulos. O segundo módulo é pago porque tem ferramentas que a gente disponibiliza. Mas a aula conceitual de como fazer a tua precificação está gratuita. Depois, quem quiser, quem tiver dúvida, manda um direct e a gente encaminha aí o link da aula aí para você. Mas é só entrar em k2go.com.br, cursos ali, você já vai ver precificação. Mas então é o seguinte, gente, como que o pessoal faz, né? A primeira coisa fica olhando o que o concorrente está praticando. Eu não cobro mais caro porque o meu concorrente cobra mais barato, né? Então, tá errado? Não, mas tem mais coisas que você tem que observar. Mas o principal é que eles começam a fazer assim custo de insumo, só o custo de insumo, né? Então você pega lá, o que eu aplico aqui de metal para fazer a minha estrutura é mais barato do que eu fazer aqui o injetado, que eu vou ter que ter o revestimento, que tem um peso, a pastilha, e vai ter todo esse... e só faz essa conta, fala assim, é mais barato fazer metal, por isso que eu cobro mais barato. Mas não é assim, você tem que ponderar o tempo. Assim como o dentista tem a hora clínica, o protético ele tem a hora laboratorial. Imagine se você vai pelo um processo que é muito mais lento, nesse caso não faria nenhum sentido ter CAD/CAM, fresar, né? Faria mais sentido ter o sistema mais simples, apesar que metal agora cada vez mais na Europa já está sendo proibido. Então, para quem trabalha ainda com o sistema de metal, já tem que começar a se apertar, vai ter que entrar de alguma maneira, fazer esse processo de migração, independente da estratégia do material. Então, se você define esse modelo, e a gente ajuda a fazer essa conta, a montar a tua lista, então já comece a pensar de fazer, já entrar 2023 com esse termo de parceria, com esse comunicado, uma tabela bonitinha, uma tabela mais enxuta, e já representando a tua estratégia, não só o teu custo direto, mas também o teu tempo que você demora em cada estratégia que você assume. E eu queria falar um pouquinho, antes de devolver aqui para o Thiago, sobre acolhimento. Até aproveitando, eu não sei se está aqui, com certeza está, nós temos aqui a doutora Karina Psic, que está aqui nos acompanhando aqui na live, minha noiva, né? Beijo grande aí, daqui a pouco a gente vai estar junto. Mas ela vai ter uma live muito bacana com o Ian Barroso, na quinta-feira, 20 horas, falando sobre como lidar com estresse no ambiente de trabalho do laboratório de prótese. Você pode acessar lá pelo perfil do Ian, ou começar a seguir aí a doutora Karina, que está nos acompanhando, depois ela pode falar aí qual que é o tema da live, pode deixar registrado aí, que vai ser muito bacana. O estresse no ambiente de trabalho, que a gente sabe que não é pequeno, principalmente nessa época do ano, depois a Elaine pode explorar isso melhor. Mas entenda o seguinte, imagine que você tem um laboratório, 5, 6 funcionários, imagine que você tem que sozinho tomar decisão sobre contabilidade, tomar decisão sobre processo, tomar decisão sobre marketing, tomar decisão...
e de repente você entra na consultoria, a gente tem essa condição super especial agora em novembro, na hora que você confirma, você já começa a participar de um grupo com 8 especialistas no seu negócio. Só o fato de você ter assim, imagine, né? Eu ter assim, um grupo assim, eu quero uma dica sobre isso, tem lá, você manda lá, independente da evolução da consultoria, você já começa aquela sensação de pertencimento, de respirar um pouquinho mais aliviado, já não estou mais tão sozinho, já não estou mais tão sozinho. Então esse acolhimento ajuda a aliviar o estresse. Então depois vou passar para a Elaine comentar isso, mas antes voltar aqui para o Tiago. Tiago, muita gente aí deve estar com dúvida, né? Mas eu quero saber mais detalhe, como que eu faço aí para marcar, para entrar? O que vocês prepararam aí de especial para quem fechar agora em novembro, Tiago? Para o pessoal que está interessado na consultoria, a gente tem toda a nossa equipe de consultores para conversar com você gratuitamente por 1 hora. É só acessar aí o k2go.com.br e agendar seu horário gratuitamente, né? Então, você entra lá, agenda e a nossa equipe vai conversar com você para poder entender em que momento você está e onde você quer chegar. E eu adoro esse exemplo aí da Carol, porque ela também começou a usar o Lab2Go, né? Então, na verdade, ela foi adotando cada uma das etapas que a gente foi trazendo para ela ali dentro da consultoria. Então, a gente tem certeza que 2023 vai ser um ano de muito crescimento para o laboratório ali, para o Cadente, né? Isso é bem legal. E, Kogut, você falou sobre o acolhimento. Eu acredito que a parte mais interessante da consultoria e da assessoria que todo mundo faz com a gente aí é exatamente essa questão do acolhimento, porque ser empresário é solitário. A gente está acostumado a ficar ali principalmente verticalmente, né? Tá a gente aqui em cima tomando todas as decisões sozinho, mas eu tenho que passar e comunicar essa decisão para as outras pessoas, eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho dificuldade de organização. Então, quando você tem uma equipe, né, a gente fez até uma interativa hoje, com uma pessoa com uma equipe de 5 pessoas, e você trouxe um número que foi interessante. Olha, você tem 5 pessoas no laboratório, nós vamos trazer mais 8 pessoas para dar o apoio necessário para que você possa crescer. Então é isso aí, a Melina também está nos trazendo aí, né? Isso é muito legal, porque a ideia é que a gente pegue os laboratórios e ajude eles a crescer mesmo, como uma equipe, né? Então você está trazendo 8 pessoas a mais para contribuir, cada uma na sua especialidade, para melhorar o dia a dia do seu laboratório. Então, esse acolhimento é muito importante, porque quantas vezes nos surge uma dúvida no dia a dia de como é que eu faço isso aqui? Aí você vai lá, pesquisa no Google, vai, conversa com uma pessoa, com a outra, até que você responde aquilo ali. Mas tem pessoas que vivem isso no dia a dia. A gente não está sentado na bancada produzindo, a gente está pensando em gestão e resolvendo problemas. Então, a gente tem muita solução já pronta. Então, a gente traz um caminho muito mais curto para todo mundo, né? Então, essa condição especial de novembro é muito interessante porque a gente entende, inclusive, essa dificuldade do empresário. Que, olha, eu não tenho tempo no final do ano, então o que eu vou fazer? Financeiro. Vai traçar seus objetivos, suas metas, organizar seu financeiro para entrar com os preços certos para o ano de 2023. E assim você ter crescimento. Porque se você não cresceu em 2022, se não foi por um objetivo, então você deve crescer sim em 2023. Tem que ter o objetivo de crescer aí, né? E aí eu queria passar para a gente finalizar essa conversa aqui, cada um de nós, para trazer uma mensagem final, começando pela Michele. Michele, se você pudesse trazer um conselho rápido para alguém poder aplicar aí nesse final de ano para o marketing, qual os conselhos seria? Não posso falar diferente do que se planejar, né? Planejamento. Porque só executar o marketing não traz resultados satisfatórios. Então, para mim, com todas as estratégias que eu já fiz, o planejamento sempre foi a base de tudo e é nele que eu monitoro resultados relacionados com meta e comparados com a execução. Hoje mesmo eu dei um exemplo para a Carol, que já houve meses aqui na K2Go que o nosso marketing atingiu 900% a mais de pessoas do que o mês anterior. Mas também já houve meses em que foi 100% a menos. Mas como que eu sei isso? Porque eu estava monitorando e estava sempre ali de olho. E a partir dali, eu sei para onde eu vou seguir no próximo mês ou para onde eu vou retroceder, né, naquela estratégia. Então, para todos vocês que estão aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, por todo esse carinho que a gente está recebendo aqui nas mensagens. Né? Tem uma pessoa falando aqui que vai fechar com a gente ainda esse mês. Estou muito feliz. O Joel, aí. nosso querido Joel, lá direto aí, da Lapa.
Joel, seja Parceiraço, bem-vindo. estamos esperando você aqui, hein? Joel, o conselho que eu dei aqui pode ter certeza que vai ser uma das primeiras coisas que eu vou agregar aí no seu marketing, que vai ser o planejamento, porque 2023 é um ano de muitas possibilidades. A gente sabe que ele vem com tudo, renovado, né? O Brasil está precisando muito disso e nada melhor do que se planejar. Então, vamos juntos, Joel, fazer um planejamento estratégico de marketing para 2023 para ir para um crescimento maravilhoso. E pensando sempre, pessoal, marketing não é só vendas, viu? Muitos laboratórios, como a Elaine citou aqui, ficam com medo de comunicar e vender muito. E não é isso. Nós temos vários tipos de gatilhos no marketing. Um deles, comunicação. Outro, né? A gente pode agregar mais valor no serviço, a gente pode gerar prova social, autoridade, venda, se for o caso. Então, vamos juntos. João da Lastra está comentando aqui. João também está na nossa consultoria, né? Vamos com tudo. Essa vai ser minha mensagem, Thiago. Muito planejamento, com muito acompanhamento e execução, né? Se faltar um ou outro, acabou, deu errado. Isso aí. E, Elaine, qual que é a dica que você daria para esse final de ano para os nossos colegas de laboratório aí? Nosso grande José Flores, o mestre do visagismo, participou no podcast com a gente aqui, foi o grande homenageado do Congresso Pro Experience. Parabéns pelo trabalho, meu grande amigo. E, Elaine, qual que é a dica que você daria aí para esses laboratórios no final do ano, para os recursos humanos, para começar 2023 lá para frente? Quando eu começo, quando eu inicio ali o processo da consultoria, claro que eu começo sempre fazendo uma análise de perfil comportamental, porque não faz sentido nenhum eu começar a movimentar a gente, pessoa contrata, demite, sem antes entender o mapa mental do dono. E quando eu começo, o pessoal fala, olha, Elaine, eu não sei, minha produção tá baixa, eu não sei o que faço, por onde eu começo? A primeira perguntinha que eu faço, tá, vamos fazer que nem diz o Kogut, né? Fazer um cálculo aqui de padeiro, né? Uma continha de padeiro. Qual que é o teu ponto de equilíbrio? Na grande maioria das vezes, 99% das pessoas não sabem nem dizer o ponto de equilíbrio. Se não sabe o ponto de equilíbrio do laboratório, como é que eu vou calcular a meta da equipe? O quanto cada um da minha equipe precisa produzir para que eu alcance o meu ponto de equilíbrio? Ou a meta financeira, né? Então, a gente fala muito sobre meta, eu falo muito sobre meta de desenvolvimento, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu me empolgo quando eu falo do meu trabalho, porque no dia que eu resolvi, no dia que eu falei assim, eu vou me submeter ao meu propósito, e o meu propósito é desenvolver humanos, eu não pensei no grande desafio que isso seria, do quão difícil isso seria. Eu pensei mesmo na alegria que eu sentia em fazer isso, e depois na alegria que a outra pessoa sente quando fala assim pra mim, olha, Elaine, como eu mudei, eu melhorei muito, hoje eu não tenho tal atitude, eu não faço isso, melhorei esse comportamento. Então, assim, um conselho que eu trago assim para as pessoas, uma frase também que é minha, quando a gente se submete ao nosso propósito, os desafios, eles não intimidam mais a gente, não intimida. O que tiver que fazer, o que tiver que subir para alcançar, o caminho que eu tiver que percorrer, eu vou fazer. Até porque nos atendimentos que eu faço aqui nas terapias, eu vejo que muitas pessoas têm medo de morrer, por exemplo. E por que esse medo de morrer? Eu comecei a descobrir que é por conta de não estar fazendo ou de não se sentir satisfeito com o que está fazendo, de não ter aquele sentimento de realização. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou caminhando? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? E como eu vou ser lembrado quando né, esse dia chegar? Então, não peça forças, não pare de pedir forças, peça pela mudança da mente. E com certeza isso é que a gente pode ajudar dentro de um processo de muito acolhimento e muito humanizado. Nossa, Elaine, maravilhoso. E nós somos prova viva de que você é muito focada em meta em todos os aspectos da tua vida, tanto metas aí dentro dos nossos projetos, to go, né? Quanto metas pessoais, metas de desenvolvimento aí nos clientes que nós atendemos. E como mensagem final, até pegando um gancho aí, você comentou, e eu converso muito isso com a Karina também, né? É impressionante o número de pessoas que está se sentindo perdida. Quando você fala aí, suicidas potenciais, pessoas que têm medo de morrer e outras que estão querendo acabar. O que é isso? É falta de pertencimento.
Eu passei por isso muitos anos atrás, né? Eu lembro que eu estava fora do Brasil, andando num lugar assim muito bonito, assim, um parque assim, num final de semana, tudo fechado. Eu estava na Alemanha. Daí eu comecei a me imaginar, eu falei, puxa, se eu não tivesse um trabalho, se eu não tivesse uma família, se eu não tivesse amigos, né? Andando, por mais que eu tivesse dinheiro aqui nesse lugar fantástico, maravilhoso, me deu uma melancolia, sabe? Eu comecei a viver aquele personagem, comecei a sentir assim, ó, não, eu não tenho, tô sozinha, tenho grana, tô aqui num bom lugar aqui, vivendo. Nossa, me deu um frio assim, eu falei, não, vou parar com essa experiência, não vai me dar um pânico daqui a pouco aqui no meio da rua, né? É horrível você sentir sem pertencimento. Inclusive tem um estudo que eu vi há muitos anos atrás, que foi feito lá no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, que as pessoas que entram no retirement, que é a aposentadoria, aquelas que se desconectam muito abruptamente, não se conectam com outro projeto ou não tinham um plano B, elas morrem 30% mais cedo do que aquelas que continuam conectadas ou que começam a desenvolver um plano B. Quando você vai assim, chega numa idade mais avançada, olha, eu vou parar aqui, vou sair do corporativo, já vou treinar um sucessor para ficar aqui no laboratório, para fazer as minhas coisas, já tenho minha aposentadoria e vou curtir a vida doidado. Daí você acorda num belo dia, aposentado, principalmente quem vem do pregresso do mundo corporativo, que é muito insano o mundo corporativo. Fiquei muitos anos no corporativo. É insano, é gente te ligando 5 horas da manhã, à noite, final de semana, enchendo o saco, querendo venda, querendo resultado, querendo... E claro que não são todas as empresas, né? Eu estou falando assim, o que eu já vi, né? O que eu já presenciei também, o que eu já senti na pele. Então é insano aquilo, você está conectado, cara. Eu lembro que eu chegava no hotel, viajava toda semana da minha vida, abria o computador, tinha 200 e-mail não lido, mais não sei quantas mensagens cada vez que saía de um avião, começava a pipocar mensagem para tudo quanto é lado. No começo a gente, isso é importante, hein? Olha só, porra, tem 300 mensagens não lidas, 200 e-mail não lido. De repente você vê, nossa, que porcaria de vida que é essa, né? Então, eu estou falando minha experiência pessoal, não estou dizendo que seja uma porcaria de vida, tem gente que ama isso. Mas agora imagine, né? Você entrar numa aposentadoria e você se desconecta. Ah, vou pescar, beleza. Você está no meio de um barquinho, lá no meio de um rio, né? E aí? E agora? A vida começa a perder o sentido, né? Assim como o cérebro, para você, já está comprovado que quanto mais você exercita a tua memória, quanto mais você exercita a tua cabeça, mais você cria sinapses cerebrais, nós temos as sinapses sociais. Vida é movimento, gente. Vida é movimento. Eu quero mais tempo, quando a gente fala mais tempo para ser humano, não é para eu ficar deitado na cama, para levantar 10, 11 horas da manhã, nada contra quem faz isso, às vezes é necessário. Mas vida é movimento, eu vou para fazer outras coisas, para correr, para pensar, para planejar, para ver qual que é meu próximo passo, os nossos próximos passos. E quando você se movimenta, quando você organiza o teu entorno, o universo contribui. Aquele Deus dentro da gente, ele aflora e começa a te dar mais oportunidades. Isso daí a mágica acontece, tudo é magia, assim, na minha visão. Então, acolhimento. E, assim, a minha mensagem, primeiro aproveitem essa condição, tá? A gente lançou, vocês vão ver aí nas redes sociais, daqui a pouco a gente vai mandar um mailing aí para toda a nossa base, vocês ficando ligados aí na K2Go, mas resumindo é o seguinte, né? A gente brincou aí que é um Black November, né? Você dá um sinalzinho aí pequeno para entrar na consultoria, você já sela a consultoria, tá? A gente já faz toda essa organização do planejamento econômico, financeiro, tributário, já metas aí para o ano que vem, já entende como está o seu momento e já conecta aí com recursos humanos também. E daí entrou em recesso, depois a gente continua com calma, e dentro da consultoria da K2Go, e aí nós temos aí gente que faz a consultoria conosco, tem aí o João, a Carol, as Caróis, tem a Carol do João e tem a Carol da Cadente ali. Então, todo mundo que está aí, um abraço grande aí para o Flores também, aí, que está sempre prestigiando a gente. Mas, assim, bacana dessa consultoria integrativa, porque a gente pega todos os aspectos, né? Financeiro, processo, tecnologia, marketing, recursos humanos, e não é assim uma sequência, é isso aqui, ó. Primeira semana de consultoria vai acontecer isso, na segunda isso, na terceira aquilo. Não é assim, gente. Já chegou momentos assim da consultoria que eu vi no segundo encontro, começando a falar de DRE, de ponto de equilíbrio e tal, né? Terminou a consultoria, nós nos comunicamos muito aqui, aí eu liguei para a Elaine e falei, Elaine,
Nossa, não é o momento daquele empresário, daquela empresária, de falar de números. Está precisando ser ouvida. Tá precisando ser ouvida, está com problema no laboratório, está com problema com o funcionário, está com problema. Tira essa dor, tá? E depois você me avisa para a gente dar sequência no financeiro. Já aconteceu assim de consultoria, eu começar a falar, de repente, falei, não, para tudo. Tá muito ruim aqui, você precisa de uma marca legal aqui, falar, Michele, entra lá, faz um planejamento de marca, um branding, né, que a gente chama, né? Tem o nome em português também, que eu não sei como que é, a Michele falou aí agora há pouco. Kogut, eu tô indo lá no Pro Experience e vou comprar uma fresadora. Eu falei, calma, rapaz, vou fazer conta. Senta aqui, fala com o Thiago antes, veja as opções. Então, assim, é o seu momento, tá? E sinta-se entrando agora, você já vai se sentir acolhido. Você já vai entrar a partir do primeiro momento, você vai sentir aquele grupinho assim bombando, dando boas-vindas, 8 pessoas a mais e 8 pessoas pensando junto com você a gestão do seu negócio. E não é uma fórmula pronta. Cada consultoria que a gente faz é que nem o sorriso que você entrega no seu laboratório. É personalizada, é única, é para o seu negócio. E é essa a minha mensagem, certo, Thiago? Isso aí, então faça igual o Wesley, que entrou aí agora, a Stephanie, a Melina, a Carol, a outra Carol também, o João, todo mundo que está aí assistindo agora, o Elton, né? E entra para a consultoria da K2Go para começar com 2023 diferente e para que nós consigamos atingir o nosso propósito, que é mudar a cultura da odontologia, para que juntos tenhamos mais tempo para sermos humanos. E aí o que você vai fazer com esse tempo, cada um escolhe, né? Então, vamos lá, pessoal, aproveita essa condição de novembro, é a primeira vez que a gente faz isso aí, pensando exatamente nesse momento. Para quem não tem tempo, é a melhor forma de fazer o planejamento para 2023. Muito obrigado, um abraço para todos, ótimo feriado e até a próxima. Obrigada, gente. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.